Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa aí o seu comentário, ativa o sininho. Agradeço a todos os inscritos, que Deus abençoe a todos vocês ricamente, amém? Nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Dominical, o quarto trimestre. O governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Nós estamos estudando os livros históricos. Hoje nós chegamos na lição 9, e nós vamos falar o seguinte tema: o pecado do homem segundo o coração de Deus. Bom, esse é o nosso tema, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Bom, aqui nós vemos a história, né, de Davi, né? Davi, ele estava em casa, né? Ele não foi com os soldados para a guerra. Nós vemos que ele andava pelo terraço, né? Ele, na beirada da tarde, às 3 horas da tarde, ele andava passeando na casa real, no terraço, né? Olhando uma mulher se lavando. Então, queridos, nós vemos que ele pecou contra o Senhor, né? Nós vemos a palavra definição. Definição: pecado é errar o alvo. Bom, o tema é o seguinte: o pecado do homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que Davi, ele cometeu graves pecados, né? E nós vemos que Saul, ele também cometeu pecados, né? Nós vemos que Deus ordenou Saul para matar todos os amalequitas, né? Ele poupou, né, a vida do rei Agag, né? E daqueles rebanhos também. Ele desobedeceu a Deus. E nós vemos que também, né, Davi também pecou, né, pecados graves, né? O primeiro pecado, né, de adultério, depois de homicídio. E nós vemos que Davi, ele se arrependeu, né, dos seus pecados, e Saul não se arrependeu. Por isso que veio, né, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a vida de Davi. Aí que fala, segundo o coração de Deus. Então, foi a vontade de Deus, né, na vida de Davi, de ser o grande rei de Israel. Nós vemos aqui falando, porém, essas coisas que Davi fez pareciam mal aos olhos do Senhor. Nós vemos que todo homem, né, humano, né, tem as falhas, né? Nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus, né? Então, queridos, desde o primeiro pecado, do primeiro casal, né, de Adão e Eva, né? Então o homem se entrou no pecado, né? Mas nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz, né? Deu ali o seu precioso sangue, e através, né, da sua grande redenção, né? Ele nos salvou a nossa vida, né? Hoje nós temos a graça de Deus, temos o Espírito Santo, né? E também a Bíblia diz, devemos orar, olhar e vigiar, né? Então o que fala? A verdade prática, somente o revestimento da graça divina
na graça e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Então, querido, só através do revestimento da graça de Deus, né? Através do sangue de Jesus em nossas vidas, né? E o Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos ser completamente, né? Em 1 Tessalonicenses 5:23, vamos ler lá. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz o seguinte a palavra de Deus: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a nossa vida deve ser conservada, né? O espírito, a alma e o corpo, né? Então, nós devemos ser conservados, né? Não só a alma, né? Mas o espírito também em nossas vidas, né? O espírito humano, né? E o corpo, né? Que é a mente. Então, sejam conservados, né? Aqui a Bíblia está dizendo, né? O apóstolo recomendando, né? Em Tessalonicenses falando, né? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Então, querido, Deus quer a santificação em tudo. Então, nós vemos que Davi, ele tinha uma vida íntima com Deus, né? Através do espírito e da alma e do corpo, né? Então, ele fazia a vontade de Deus, né? Ele esforçava para fazer a vontade de Deus, né? Então, queridos, que nós possamos ter também em nossas vidas, né? Obedecendo a palavra de Deus, falando segundo o coração de Deus, onde devemos fazer, né? Conforme Deus quer, né? Sejamos conservados, né? Aqui a Bíblia está dizendo, sejamos conservados o espírito, a alma e o corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele quer por completo, né? Ele não quer só a alma, ele quer a alma, o espírito e o corpo. Amém? Então, nós vamos falar sobre os livros históricos, nós vamos falar sobre a história de Davi, né? Davi, ele fracassou, né? Ele como servo, né? Davi como servo, né? Ali mesmo ele sendo rei, ele era servo, né? E nós vemos que ele teve as suas fragilidades, né? Como homem, né? Aí vamos ler lá, querido, ó, 2 Samuel de 11 a 1 a 18 fala sobre a história, né? Do acontecimento decorrido que aconteceu com Davi, né? E nós vemos que Davi, né? Ele andava pelo terraço ali, né? Aí que fala, aconteceu a hora da tarde, que Davi ele levantou à tarde, né? E passeava pelo terraço ali e viu uma mulher formosa, né? Aos seus olhos, nós vemos que Davi, ele cobiçou, né? A mulher do seu próximo, né? Que é a mulher de Urias, né? E nós vemos que ele cobiçou, ele desejou para si, né? E nós vemos que ela estava se lavando, né? Então, nós vemos que Davi ele cometeu o pecado, né, contra o nosso Deus, né? O pecado de adultério, o pecado de homicídio. Então, queridos, vamos continuar aqui. Não vamos ler a leitura bíblica em casa, queridos, por causa do tempo. Amém? Eu vou fazer só um resumo aqui da lição, amém? Vamos para a introdução.
A Bíblia não se limita a descrever as façanhas dos seus heróis, mas revela igualmente os seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. E a Bíblia não se esconde de Davi, embora o ungido do Senhor deu lugar ao diabo e veio a cometer dois gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de um eventual e evitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos da nossa vida espiritual. É irrepreensível estar cheio do Espírito Santo, para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para esse conselho de Paulo, fugir da prostituição. Então, queridos, nós vemos que aqui fala, né, o tema, segundo o coração de Deus, né, Davi. Mas Davi, queridos, ele não era perfeito, né? Ele tinha as suas fragilidades, né? Ele tinha os seus erros, né? E nós vemos que ele, né, a Bíblia diz que em Salmo 51, né, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Então ele clamou ao Senhor a misericórdia, né? Ele rogou a Deus o seu perdão, né? E Deus perdoou Davi. Lógico, Saul, né? Saul não se arrependeu, né? Nós vemos que ele não esperou 7 dias, Samuel, né? Ele si próprio fez o papel de sacerdote, né? Então, Deus não aprovou o reinado, né, de Saul, né? Por isso que Deus não aprovou, né? Então, aqui fala, devemos orar e vigiar. Então, querido, devemos orar e vigiar em todo momento, né? Para que nós não caímos em tentação. Sabemos que sendo tentado não é pecado, mas você ceder à tentação já é pecado, né? Então, como Jesus, né? Jesus ele foi tentado ali no deserto, né? 40 dias e 40 noites, né? Ele podia transformar aquela pedra em pão, podia transformar, né? Mas ele não cedeu à tentação, ele foi fiel ao Pai todo momento, né? Então, nós vemos, queridos, nós devemos ser fiel como Jesus foi fiel, né? Em todo momento, né? Deixando o pecado, ter uma vida em santificação, né? Nós sabemos que a santificação é um processo, né? Então, Jesus está nos dizendo, né, alertando nós, né, a orar, buscar, né, vigiar, né, em todo momento, para que nós não caímos no pecado, né? Aqui fala, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode nos livrar-nos do pecado. Então, queridos, só através, né, da graça do Senhor, do Espírito Santo que está em nossas vidas, né, que nós afastamos do pecado, né? Sabemos que o pecado sempre nos rodeia, né? Mas nós temos a graça divina em nossas vidas, né? A palavra de Deus em nossas vidas, né? A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus por algum propósito não evita a possibilidade de eventual evitável queda. Então, querido, nós vemos desde o início, né? Desde o início de Adão e Eva, né? A primeira queda, né? Deus falou com Adão e Eva não comer do jardim do bem e do mal, né? Mas eles desobedeceram a Deus, né? Eles estavam conscientes, né? Aquilo que estavam fazendo, né? Deus deu de bom para eles, né? Mas eles não deram valores, né? O casal não deu valor ao próprio Deus, né? E ali ele foi expulso do jardim. Então, queridos, através da primeira queda, né, do casal, né, veio o pecado, né, entre a raça humana. Quando nós vamos estudar na lição no ano que vem, né,
a raça humana, origem e queda e redenção, né? Então, querido, através da queda do homem, né, pela desobediência, né, veio a morte, né? Veio a morte em toda a raça humana, né? Veio a morte, né? Nós sabemos que existe três mortes, né? A morte física, a morte material primeiro, né? A morte espiritual, desculpa, que é a morte espiritual, a morte física, terceiro, a morte eterna. Então, querido, através do pecado, né, existe essas três mortes, né? Que é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, né? Então, o pecado entrou na raça humana, né? Entrou na humanidade, né? Mas através, querido, através da graça do Senhor, né? Deus enviou Jesus aqui na terra, né? Ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, através, né, da redenção de Jesus, né, ele nos deu, né, o perdão dos nossos pecados. Ponto central. Somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos dos pecados. Então, queridos, só nisso, né, conseguimos, né, livrar do pecado, né? Então, aqui vamos falar o primeiro ponto aí, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. A expressão um homem segundo o seu coração fala-se de alguém que procura agradar ao Senhor. Então, querido, Davi, todo momento, ele procurava agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, né? Segundo o coração de Deus, né? Deus propôs Davi, né? Que Deus viu no seu coração e não viu. Deus não viu o exterior, ele viu o interior, né? Dentro, dentro, né, do seu coração. Nós vemos que Deus viu, né, a sua sinceridade, né? E nós vemos que Saul, né, o povo aplaudia, né, queria um rei, né? Mas queria um rei só exterior, né? Nós sabemos que Saul ele era formoso, ele era belo, né? Mas Saul era só exterior, né? Exterior, né? Deus procurava, né, interior. Davi tinha essas qualidades, né? Nós sabemos que ele tinha uma vida com Deus, né? Ele mesmo pecando, né? Mas ele tinha o seu arrependimento, né? Então, aqui fala, né? Segundo o coração de Deus, né? Davi, ele pecou, né? Nós sabemos que ele pecou graves pecados, né? O pecado de adultério, né? O pecado de homicídio, né? De homicídio. E nós vemos, ao decorrer da lição, vai falar sobre isso, né? Que ele pecou contra Deus, né? Mas ele teve, né, seu arrependimento, né? E através do seu arrependimento, né, o Deus fez, né, tornou, né, a ser, né, continuou a ser o seu reinado, né? Então aqui fala, Davi era rei que agradava a Deus, porque tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo o sentimento. Então Davi tinha seus sentimentos, né? Ele tinha um sentimento, né, de agradar a Deus, né? Em todo momento ele esperava. Nós vemos que Saul ele não esperou, né? Ele fez da sua própria vontade. Saul achava que estava certo, né? Mas Davi não. Davi, né, ele agradava a Deus, né?
Ele sempre procurava fazer a vontade de Deus, né? Então, não furtava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. O líder, segundo o coração de Deus, tinha intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Então, queridos, Davi, nós sabemos que ele pecou, né? O pecado do adultério, né? Nós vemos aí que ele andava pelo palácio real, né? Às 3 horas, mais ou menos às 3 horas da tarde, né? E viu aquela mulher se banhando, né? A Batseba, né? Ele teve os olhos sobre aquela mulher, né? Ele cobiçou, né, aquela mulher para si, né? A mulher de Urias. Nós vemos que Urias, né? Ele era um dos 37 soldados de Davi. Urias era da lista, o melhor dos valentes de Davi, né? Urias, ele era um dos valentes de Davi. E nós vemos que a Bíblia diz que ele, né, desejou, né, para si, né, e mandou buscar ela, né? E a Bíblia diz que ele se deitou com ela, né? Mesmo ela sendo casada, né, a mulher de Urias, né? E nós vemos que Urias, ele estava na guerra, né, com seus soldados, e Davi não estava na guerra, estava descansando, né? E nós vemos que e ele pediu, né, a carta a Joabe, né? Davi, né, pediu a carta a Urias, né, pediu a carta para Urias, né, pegar com Joabe a carta e mandar para Davi. E nós sabemos que ele não leu a carta, Urias não leu a carta, era para a sua própria morte, né? E nós vemos que Urias, ele era fiel, né? Ele era fiel soldado, né? Urias, ele era fiel soldado ali, né? Mesmo ainda ele tentou, né, se esconder do pecado, né? Davi, ele embebedou, né, Urias, né? A Bíblia diz sobre isso, que ele embebedou Urias, né, para levar ele para sua casa, para se deitar com sua mulher. Mesmo assim, ele não foi, ele ficou lá na guarda, né, guardando, né, com outros soldados, né? E nós vemos que Davi então pediu para Urias ir para a guerra, né, com outros valentes. E nessa guerra Urias morreu, né? E nós vemos que ele morreu fiel, né, ao seu rei, né, Davi. E nós vemos que Davi, ele se escondeu do seu pecado, né? E nós vemos que a mulher chegou até Davi, estou grávida, né? E nós vemos que Davi teve o filho, né? Mesmo sendo casado, né? Ele pecou o pecado de adultério, né? E nós vemos que ele também pecou o pecado de homicídio, matou Urias. Então, queridos, isso aqui, né? Deus perdoou, foi pecado graves, né, que Davi cometeu, né? E nós vemos que através, né, dele rogar a Deus o perdão, né? Nós vemos em Salmo 51 que fala sobre isso, né? Sobre Davi, ele chorou amargamente, né? Pedindo Deus perdão o que ele fez, né? Salmo 51, abra sua Bíblia aí, livro de Salmo de Davi, né? Salmo 51. Diz o seguinte, ó: Davi confessa o seu pecado, súplica o perdão e roga a Deus que renova um espírito reto. Então, ele confessou o pecado a Deus, né? E pediu a Deus o perdão, né?
E aqui fala no Salmo 51, aí fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado, e quando falares puro para quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e pecado me concebeu a minha mãe. Então, queridos, desde o início, né, a Bíblia fala do primeiro casal que pecou, né? Então, o pecado já veio nascido, né, através da desobediência daquele casal, Adão e Eva, né? Então, aqui fala: eis que ama a verdade no íntimo oculto e me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ópio e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então, Davi estava clamando a Deus, né? Que renovava ele, né? A sua aliança com ele, com o nosso Deus, né? E nós vemos que Deus renovou a sua aliança, né? Mesmo ele pecando aqueles pecados, mas ele também teve a sua consequência, né? Davi. E nós vemos que Deus, né, perdoou Davi, né? Purificou ele, né? Como um alvo mais do que a neve, né? Então, aqui fala que através da graça do Senhor, né? Ele teve consciência que estava fazendo, né? Mas ele, mesmo tendo consciência, ele viu que estava errado, né? E voltou atrás, né? A Bíblia diz: aquele que deixa, né, o pecado alcança a misericórdia. Então, querido, devemos também fazer a mesma coisa que Davi fez. Se nós erramos, devemos sentir em nós o arrependimento, né? A palavra Bíblia, aquele que deixa, né, alcança a misericórdia, né? Então, se nós pecamos, né, então devemos deixar o pecado para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor, né? A graça do Senhor em nossas vidas, né? O Espírito Santo, né, em nossas vidas. Então Davi, né, teve, né, na sua vida, né, o perdão, né, do nosso Deus. Então a Bíblia diz sobre isso, né, segundo o coração de Deus, né? Davi não foi um super-homem, né? Ele não foi perfeito, não. Ele foi, né, teve as suas fragilidades, mas Deus, né, renovou nele, né, um espírito reto. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês nesta manhã, né? Estou gravando nesta manhã. Então, não deixe de deixar seu comentário aí, né, sobre essa lição. Amém? E agradeço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.